Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e que nesse domingo, dia 29/1 de 2023, você seja grandemente abençoado. Amém? Hoje é um dia extraordinário, já estamos iniciando a semana e muita gente tira esse dia de domingo, inclusive, para ir na igreja, orar, louvar a Deus e visitar a casa do Senhor. Começar a semana com grande estilo, que é o mais importante. Quando a gente começa a semana com o nosso Deus em primeiro lugar, nós começamos a semana em grande estilo, já se conectando no campo espiritual e, consequentemente, a nossa vida terrena e nossas atividades no treino, no nosso trabalho, a vida em família e várias outras atividades ficam muito mais leves, fica muito mais preenchido do Espírito Santo de Deus. Assim, nós conseguimos lidar melhor com os problemas do dia a dia. Nosso trabalho, nossa família, por aí vai. Meu nome é Maurício Rocha, eu sou evangelista. E hoje nós vamos orar juntos pela libertação dos pecados do mundo. Nós cristãos, principalmente os recém-convertidos, você tem muita dificuldade todos os dias em relação a conseguir se livrar dos pecados do mundo. E hoje eu vou te falar aqui 3 chaves poderosas para você vencer o pecado todos os dias. São técnicas que eu utilizo para conseguir me livrar dessa maldade que está implantada em nossa carne. Muitas pessoas têm muito problema para conseguir eliminar do dia a dia aqueles pecados de estimação. Aqueles que a pessoa se priva, se isola e começa a saciar os prazeres da carne. Como a tal da pornografia, fornicação, fofoca, prostituição, mentira e por aí vai. Eu vou falar de tudo um pouquinho sobre isso e no final você vai ver o quanto você vai estar preenchido de ferramentas para batalhar contra os pecados da carne e assim você conseguirá se livrar de uma vez por todas dos seus pecados de estimação, que ficam ali do seu lado a todo momento, buscando você e querendo que você caia em tentação, te tirando rapidamente da presença do Altíssimo e apressando seus pés para fazer o mal. Então, se você quer ficar por dentro das nossas correntes de oração e toda a programação que estamos fazendo por aqui, já aperta o botão abaixo para se inscrever no canal e não esquece de deixar o like, que assim você ajuda demais o nosso ministério a alcançar mais e mais vidas. Agora vocês vão aprender 3 ferramentas que te mantêm na presença de Deus. E antes de você pensar que é uma aula de coach, eu já quero te adiantar uma coisa. O que eu vou falar aqui, eu vou falar com propriedade, pois foi com experiência própria que eu percebi essas chaves e consegui me livrar de grande parte dos pecados que me tiravam da presença de Deus. E nós não vamos deixar de pecar, mas até porque o ser humano é pecador. Mas estar em santidade, ou seja, separado das coisas do mundo, é uma escolha que nós fazemos todos os dias para estar mais perto do Senhor. Meus irmãos, na vida secular, eu nunca fui uma pessoa ruim. Minha família sempre cuidou bem de mim, me ensinando sobre caráter, humildade, gentileza. Mas fora de casa, quando eu ainda era criança, muitas coisas eu comecei a aprender com colegas de sala de aula. Nós tínhamos em média cerca de 10 anos de idade, mas os garotos que viviam na rua, aprendendo coisas ruins, acabavam me ensinando diretamente e indiretamente na sala de aula, como mentira, arrogância, pornografia e vários outros pecados que fui aprendendo desde a criancice até a adolescência. Aos 8 anos, fui coroinha na igreja católica e um tempo depois, já na adolescência, cheguei a inclusive fazer amizade com um rapaz que era ateu. Ele me falou alguns questionamentos e eu comecei a me perguntar sobre a existência de Deus. Cheguei ao ponto inclusive de acreditar que o amor não existia. Sobretudo, os 2 pecados que mais me tiravam a paz após a adolescência eram a tal da pornografia e fornicação. Sendo assim, eu fui crescendo e me afastando de Deus. Mas, um certo dia,
dentro do meu primeiro relacionamento sério, a moça me levou na igreja evangélica que ela frequentava e eu comecei a ter contato com Deus, porque Deus tinha um propósito grande para minha vida e eu ainda não sabia. Resumindo a história, desde criança o diabo me via como inimigo, pois minha inocência e os ensinamentos da minha família, além de servir a casa de Deus como coroinha, já de pequeno, me transformava numa ameaça ao inimigo. E por causa disso, ele enviou pessoas para me tirar dos caminhos do Senhor. Então, após muito tempo lutando contra os pecados da carne, eu comecei a perceber os gatilhos que me levavam ao pecado de estimação. E aqui vai a primeira ferramenta. Perceba os gatilhos. Os gatilhos são basicamente todas as coisas que te levam a cometer o pecado. Por exemplo, no caso da pornografia, você não vai assistir esse conteúdo em público. Você não vai, por exemplo, assistir isso numa fila da lotérica. Para a pessoa chegar nesse nível, ela tem que estar num nível de vício extremo. Então, geralmente, a pessoa que acessa esse tipo de conteúdo, ela se isola no quarto, se isola no banheiro, em lugares onde ela fique sozinha. E isso é um dos planos do diabo para você não acessar a prosperidade e também para destruir o seu casamento ou sua futura família, se você ainda estiver solteiro ou solteira. Então, quando você começa a perceber os gatilhos, fica muito mais fácil perceber o que te leva a se isolar. Sendo assim, varão ou varoa, quando você perceber que está vindo a vontade da carne, você se afasta daquele quarto. Vai para um lugar que tem muitas pessoas. Se você está percebendo que quer se isolar no banheiro para acessar aquele conteúdo, você se afasta do banheiro e vai fazer uma caminhada. Lembra de Jesus morrendo na cruz por causa do seu pecado. Enfim, você tem que anotar tudo aquilo que te tira da presença de Deus. Tudo aquilo que te leva para o pecado. Ou seja, esses gatilhos, essas coisas que te atraem para o pecado. Tem muita gente, por exemplo, que tem muita atração através de rede social. Viu a foto de uma pessoa lá. Eu vi a foto de fulano nos status, nos stories. E eu quero ficar com aquela pessoa. Irmão, quando você sentir essa vontade, você se afasta do celular, você vai orar, você desliga esse celular, tira bem longe de você, entendeu? Porque isso daí vai te fazer chegar mais perto do pecado, você vai ficar ali mais presente do pecado. Esses gatilhos, quando acontecerem, você simplesmente se afasta deles, entendeu? Se afasta daquele pecado e vai orar, vai conversar com Deus, pedir para purificar seu coração. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas aí você começa a se livrar dos gatilhos que te levam para o pecado e começa a adquirir as ferramentas que rejeitam o pecado para longe de você. Isso se chama processo de santificação, porque basicamente você começa a lutar contra o pecado. Então a primeira ferramenta é perceber os gatilhos. A segunda ferramenta é a oração. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Sendo assim, não adianta somente lutar contra o pecado sem estar em união com Deus, pois a carne é fraca, e a única forma de ter sucesso nessa ação é com o espírito forte. Então, já quando estiver em contato com Deus, você precisa pedir para que Ele purifique o seu coração. Quando criança, somos inocentes, mas a maldade se infiltra em nosso coração quando vamos amadurecendo. Então a única forma de transformar pensamentos turbulentos em pensamentos de paz é tendo o coração purificado por Deus. Porque você vai parar de olhar para as coisas e pessoas sem maldade. Vai começar a amar a todos verdadeiramente, assim como você ama a Deus e se ama. E é isso que o cristianismo, em sua base, instaurou como mandamento. Então a purificação do coração e o contato com Deus vai fazer você se libertar mais rapidamente dos pecados diários. Uma outra dica, assim que você sentir que pecou, ore em sua consciência e peça perdão a Deus de todo o seu coração e com arrependimento. Essa também é uma das formas de se limpar do pecado diariamente, entende? E aí naquele momento você simplesmente fecha os olhos, ou se não deve fechar os olhos, você pensa, Pai, me perdoa, eu pequei mais uma vez. Eu sou muito falho. Me perdoa, eu não quero fazer isso. Mas a minha carne é fraca, Pai.
fortalece o meu espírito. E aí você consegue orar rapidamente ali na sua mente. Deus consegue, Ele tá te ouvindo, Ele tá do seu lado ali. E aí você vai conseguir se livrar daquilo, daquela culpa que tá em cima de você, que o diabo faz questão de chegar lá na sua ferida e dizer você é culpado. Ele é o cara que acusa você todos os dias. E agora, nós vamos para a terceira e última ferramenta. A leitura da palavra aliada ao jejum. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Preste atenção. Agora nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 21, que diz o seguinte: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de orações e jejum. Amém, meus irmãos? Então, através da passagem de Romanos e Mateus, nós já temos em mãos o fundamento bíblico necessário que explica por que ler as Escrituras e jejuar é importante. Através da palavra de Deus, você consegue conhecer mais de Jesus e, consequentemente, ser uma pessoa mais sábia, sabendo lidar com os problemas do dia a dia de forma mais simples. A Bíblia inteira é um aprendizado através dos erros e acertos de pessoas do passado, além de fatos históricos, obras que Deus fez aqui na Terra. E quando você começa a aprender tudo isso, rapidamente você começa a se tornar uma pessoa mais sábia. E sobre o jejum, o processo de ficar sem comer certos alimentos por um tempo e ter um propósito com Deus também te afasta do pecado, principalmente quando você descobre seu propósito de vida. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, se você quer ver um vídeo falando sobre propósito de vida ou sobre pecados específicos que você tem dificuldade para se livrar, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou buscar para trazer para você um vídeo sobre esse assunto, tá bom? Agora vamos orar, vamos encerrar e, se possível, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Santo e amado Deus, Pai Altíssimo, aqui estamos na sua presença. Mais um dia, meu Pai. Hoje é o primeiro dia da semana, um dia especial. Estamos aqui felizes por estar na tua amada presença. Ó Pai amado, hoje falamos um pouco sobre o pecado da carne. Nós vimos que para nos livrar do pecado diariamente, temos que perceber os gatilhos que nos levam ao pecado. Agora nós sabemos que tudo isso é importante para o nosso processo de santificação, para nos mantermos firmes na sua amada presença. Em nome de Jesus, eu oro para aqueles que têm pecados de estimação, que eles consigam se livrar, que em nome de Jesus eles sejam libertos das setas do diabo e dos desejos da carne, mas que vivam para agradar ao Senhor. Eu te agradeço, te honro e te louvo, para a honra e glória do Senhor, porque teu é o reino, o poder e toda a glória para todo sempre, meu Pai. Amém. Eu tenho percebido uma coisa que vem me preocupando muito ao longo dos dias nas redes sociais, que é a falta de um tempo de qualidade de grande parte das pessoas para falar com Deus. 2 em cada 3 pessoas dificilmente conseguem, ao menos,
agradecer por ter acordado, por poder respirar, por ter uma oportunidade de viver mais um dia. Pode ser que esse não seja o seu caso, e todos os dias você consiga conversar com Deus e orar para o nosso Pai, mas certamente você conhece alguém que tem essa dificuldade. E na maioria das vezes, essa pessoa mora dentro da nossa própria casa. Tanto eu quanto você sabemos o quanto é importante orarmos todos os dias para termos esse momento de conexão com Deus, para nos livrarmos das tentações do maligno e nos protegermos espiritualmente, eliminarmos todas as angústias, toda a tristeza e dores da nossa vida. Foi pensando nisso que eu criei um livro digital para você ler em 365 dias. Ele contém rápidas mensagens selecionadas diretamente da Bíblia Sagrada, onde você poderá abrir e ler a qualquer momento do seu dia, seja ao acordar, antes de ir para o trabalho, após uma situação difícil, quando se sentir sozinho e desprotegido, ou ainda quando se sentir sem forças. Enfim, esse livro foi feito exatamente para te trazer a experiência de viver uma vida plena, lado a lado com Deus. Diariamente, você poderá abrir e ler uma página de cada vez, ou ler páginas sortidas, para ver o que o nosso Pai tem para dizer naquele dia. E digo mais, meus irmãos, que esse livro não substitui a Bíblia, mas pelo contrário, se você nunca leu a Bíblia, talvez o livro seja só mais um start para você ler e aprender mais e mais a palavra de Deus. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, para que você possa acessar e adquirir, ou presentear alguém que necessite ter o quanto antes uma vida diária com Deus e ter essa experiência de ler mensagens inspiradas no próprio Espírito Santo. Basta clicar no link e adquirir o seu o quanto antes. Meus amados irmãos, estamos finalizando mais um dia de oração. Compartilhe no seu grupo do WhatsApp para que mais pessoas consigam acessar e que o nosso ministério alcance a cada dia mais e mais vidas. Amanhã, às 4h45 da manhã, estaremos aqui mais uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.